O mundo vive fase de instabilidade geopolítica sem precedentes. Tudo indica que 2024 será mais um ano marcado por fortes tensões e também possíveis consequências significativas para as economias, para a economia global como um todo. Este é o tema do Strike, que recebe hoje Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Furriela, prazer recebê-lo novamente aqui na nossa programação. Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, também parabenizo a programação aí do teu programa e de toda a emissora. A gente tem acompanhado realmente uma programação enriquecedora que traz bastante informação, bastante conteúdo relevante. Muito obrigada, Furriela. Queria entender um pouco mais, deste cenário que a gente, mais um ano, 2024, deve ser marcado ainda por todas essas questões, essas divergências geopolíticas. Entender de alguma forma a estrutura do sistema internacional, ela mudou? Aquela tendência que a gente via antes de se resolver os problemas via diplomacia. Hoje a gente tem visto um aumento muito grande em relação a guerras e conflitos. O que de fato mudou nisso? Nos últimos anos, infelizmente, a gente teve uma diminuição do protagonismo, principalmente das organizações internacionais. Esse tipo de encaminhamento de solução, que é a melhor, via as organizações, a gente chama de solução multilateral. Então, você tem vários países discutindo problemas internacionais e dando um encaminhamento para cenários de pacificação, de negociação. Mas agora os estados, os países estão mais em tratativas um diretamente com o outro e também com interferência das grandes potências, A gente tem aí os conflitos mundo afora, em todos eles a gente tem esse cenário. E quando você tem a diminuição do papel de fóruns que foram criados especificamente para essa situação, você não só tem um empobrecimento do tipo de encaminhamento que pode se dar, mas você também tem um cenário que torna a vida mais instável. Você desprestigiar uma organização internacional criada para esse fim significa você diminuir o papel internacional dos grandes diálogos, das grandes soluções dos problemas mundiais. As Nações Unidas, justamente criada para monitorar paz, segurança, está perdendo essa força de influir nisso? Como que você vê de fato o papel das Nações Unidas por conta deste aumento sem precedentes desses conflitos? As Nações Unidas, quando elas foram criadas ali na Segunda Guerra Mundial, elas tiveram um papel fundamental. Inclusive, a partir delas, outras organizações, muitas outras foram criadas, que são importantes até hoje. Mas a partir do momento que você perdeu aquela grande divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, onde as Nações Unidas tinham um papel importante até para mediar o conflito entre esses estados, você teve aí um papel que os Estados Unidos praticamente ficaram sozinhos. E você tem potências emergentes agora, como a China, por exemplo, a Índia. E agora, neste contexto, os Estados Unidos acabaram entendendo que eles deveriam ter um papel, eles próprios, em relação a isso e desfavorecendo as Nações Unidas. Então, a ONU perdeu bastante o seu prestígio. A gente vê que ela não tem protagonismo relevante em nenhum dos grandes conflitos que temos hoje em dia, e ela já no passado teve um papel bem importante, muito resolutivo. É uma infelicidade, mas é uma realidade. O mundo ele está se reorganizando e dentro dessa reorganização, eu acho que vão se buscar papéis diferentes para essas organizações. No momento, elas estão secundárias. Inclusive, olhando ali para Estados Unidos, como você muito bem cita, o quanto que a política interna americana ela ainda influencia ou conseguiria influenciar neste cenário, Que capacidade que os Estados Unidos ainda têm também na política externa em relação a este sistema internacional? Os Estados Unidos, quando ficaram sozinhos, com o final da União Soviética, ali no começo dos anos 90 do século passado, eles acabaram se acomodando nesse papel. E com as potências emergentes, que a gente mencionou aqui, surgindo, algumas mundiais, que é o caso que em algum momento a Índia e a China vão ter esse papel, e outras regionais, até mesmo o Brasil é uma potência regional, os Estados Unidos ainda têm dificuldade em lidar com isso. De qualquer forma, como sendo a maior potência do mundo, a mais forte, aquela que tem tratativas mundiais em todos os estados, em todas as regiões do mundo, a eleição, a política interna americana, ela acaba sendo muito importante. Então, quando você tem lá
uma decisão, uma escolha do presidente da República, principalmente, o mundo volta a atenção, não só por conta de ser a maior potência, mas também porque há uma influência no resto do mundo. Então, se a gente tivesse o Donald Trump nos Estados Unidos, os encaminhamentos de solução seriam uns, e com Joe Biden que está lá, são outros encaminhamentos, né? Não digo melhor ou pior, mas sim há bastante diferença. Inclusive este tema, né, este ano temos essas eleições americanas, né? O quanto que isso, então, pode, você acha que afetar neste cenário? O que muda? Vamos tentar traçar aqui uma possível vitória de Biden. De Trump. Biden a gente tem visto exatamente como que está sendo reflexo. Mas caso Trump vença, isso deve ter uma mudança nessa reorganização? Sim, o Donald Trump ele tem uma visão diferente. Primeiro que ele efetivamente favorece nas relações internacionais os países, os estados alinhados com o pensamento dele. Tanto é que a gente lembra bem, havia uma proximidade com o ex-presidente brasileiro, né, o Jair Bolsonaro, e com outros em outras regiões do mundo. Então ele tem essa predileção. Então já há aí uma diferenciação. Ele tem uma forma mais de ter mais confronto com a China. Durante a gestão dele, ele aplicou medidas unilateralmente, sanções econômicas contra a China, também fez ali com que houvesse criação de barreiras comerciais contra produtos chineses. Então, a postura propriamente de Donald Trump é muito diferente, confronto com a China. Haveria provavelmente, em relação a outros cenários, posturas diferentes, uma postura mais ativa de apoio a Israel. A gente sabe que mesmo os Estados Unidos tendo sempre uma relação muito próxima com Israel, a gente sabe que o Joe Biden ele não teve ou não organizou um apoio tão efetivo em relação, por exemplo, ao combate ao Hamas. Donald Trump teria um apoio com certeza, muito mais efetivo. Em relação à Rússia, o Donald Trump tinha uma posição de diálogo até interessante, como ele lidava com a Rússia. Alguns até acusavam, não sei se isso é verdade, de haver talvez algum tipo de relacionamento outro entre Rússia e Estados Unidos durante aquele período. De qualquer forma, seria diferente o cenário. Então, essa eleição agora dos Estados Unidos é fundamental para que o mundo tenha um outro encaminhamento. E como, infelizmente, Joe Biden não tem tido sucesso na sua gestão, e digo infelizmente porque havia uma expectativa de que haveria um sucesso em relação principalmente à política externa, já que é uma área que ele é reconhecidamente um grande conhecedor, mas ele não teve sucesso nas atuações internacionais e a economia americana não vai bem, o seu governo tem patinado bastante, o que favorece a maior chance de Donald Trump, ou, se ele não for candidato, está enfrentando inclusive questões judiciais, outro candidato republicano, até porque existem outros nomes com bastante potencial também. De qualquer forma, essa eleição é fundamental para o mundo ter um encaminhamento diferente do que está tendo ou igual com os resultados aí que a gente vai acompanhar. Furriela, paralela a essa eleição americana, a gente vai ter aí diversas eleições neste ano, né? E olhando até mesmo para uma possibilidade da extrema-direita avançar mais na Europa, se esta tendência se consolidar, isso também pode ter uma mudança nesta postura, um isolacionismo do Ocidente? Sem dúvida, né? A eleição americana é mais importante por motivos óbvios, né? Os Estados Unidos são a potência hegemônica que nós temos, só temos ela, por enquanto. Tem as que estão em ascensão, mas hegemônica Estados Unidos. Mas você tem vários outros países relevantes, né? Mundo afora. E alguns deles, mesmo que isoladamente não sejam tão representativos, como eles fazem parte de grupos, fazem parte de blocos, eles se tornam. Então, eleições europeias são sempre importantes. Você veja que o Brasil estava muito próximo, esteve muito próximo em duas oportunidades de, via Mercosul, fazer um acordo com a União Europeia. Uma foi no governo ainda do Bolsonaro, agora no governo do Lula, o ano passado, também havia um encaminhamento bem robusto e por conta da França o acordo não saiu. Então, um país sozinho, apesar que a França seja importante, dá esse tipo de encaminhamento. Então, sim, a gente tem cenários diferentes por conta dessas eleições próximas
inclusive em outros países, em outras regiões, e há uma tendência, principalmente na Europa, de um fortalecimento não propriamente da direita, mas da extrema-direita. É novamente uma tendência neste balanço que temos, né? A gente teve oportunidades onde a esquerda saiu favorecida e agora a direita tem um encaminhamento bem robusto na Europa também. Até que ponto a gente pode associar este cenário com as ideologias, né, políticas, direita, esquerda, extrema esquerda, essa relação, né, agora há pouco até falei no início, antes existia uma via diplomática, de um tempo, né, a gente começa a ver este aumento destes conflitos. Isso pode realmente estar pesando, tendo um peso maior, essas diferenças ideológicas partidárias? Com certeza. O que acaba acontecendo é que o mundo tender para a direita ou para a esquerda, ou certas regiões, não é? Eu acho que é um pêndulo que provavelmente seja até interessante, né? Eu vejo sempre com bons olhos as alternâncias, né? Porque você tem correntes sendo defendidas e bons projetos que são potencialmente, existem potencialmente em qualquer uma dessas. O problema que eu vejo é com o extremismo. Porque o extremismo, tanto de extrema esquerda quanto extrema direita, ele não traz o caminho do diálogo como aquele que ele reconhece, ou como aquele que ele acredita que seja formato para resolver problemas, né? Esquerda, direita, eu acho que hoje em dia até está cada vez perdendo mais o sentido. A gente vê projetos de direita e de esquerda num e no outro, né? Os extremos eu acho que são perigosos dos dois lados. Então, em alguns países, esse tipo de encaminhamento tem sido dado. Então, você veja, o acordo do Mercosul, ele sai prejudicado com a União Europeia, tanto se você tiver extrema esquerda em alguns países, quanto a extrema direita. Porque você tem o nacionalismo previsto, às vezes, nas duas correntes. Quando você tem alguém do meio, né, não está nem não estando nos extremos, nisso você consegue negociar e chegar num ponto onde os grandes acordos saem. E você falou de isolacionismo, é importante, por exemplo, que a Europa saiba que se ela não fechar alguns acordos, ela, apesar de ser o continente mais rico do mundo, ela vai começar a ficar isolada. O Mercosul, como a gente infelizmente vive numa região onde a gente está na periferia, em termos econômicos do mundo, a gente não está nos grandes fluxos de investimento. Infelizmente, o Brasil tem que até repensar o que anda fazendo, de qualquer forma também. Né? Se a gente não fizer um acordo com blocos representativos, com países importantes, a gente também fica na periferia. Né? Então, esse isolacionismo está relacionado com o extremismo, mas está também com o mundo em transformação, onde você tem mudanças que estão fazendo com que as decisões elas também mudem de região. Então, hoje em dia, a gente não pode fugir do fato de que a região dominada pela China, pela Índia, naquela parte central da Ásia, ela tem uma relevância muito grande nas decisões e não tinha alguns anos atrás. Então essa mudança também favorece a de que a gente tem que observar o que acontece no mundo, senão a gente também fica isolado. No fato, né, dessa tensão que ainda existe entre Estados Unidos e China, especificamente, a gente viu uma mudança, acho que muito grande nessa relação comercial, né, trazendo até mais o nearshore, né, ali México sendo uma oportunidade ali mais próxima dos Estados Unidos, inclusive passando a China na questão das exportações para os Estados Unidos. Eu queria entender de fato o quanto você acredita que esta mudança, ela também vem em decorrência desta instabilidade mais geopolítica. Depois da guerra, a gente viu, parece que uma mudança nesse comportamento geopolítico de algumas economias até mais aprofundadas, né? Sem dúvida. Você tem dois pontos, principalmente, a gente não consegue não discutir China, né, quando fala desse tipo de questão. É a potência em ascensão e era ela que era favorecida nos grandes investimentos internacionais. Então, acho que são dois cenários. O primeiro é de que a China, o que ela tinha para favorecer em termos de fluxo, né, de investimento, principalmente para indústrias, um dos fatores que ela tinha era capital barato, né? Você tinha mão de obra barata. Então, outras regiões têm conseguido oferecer situações parecidas, é o caso do México, por exemplo. Até porque o crescimento econômico chinês, o desenvolvimento, também trouxe aumento de custos nesse tipo de quesito. Então, você tem uma redistribuição. Mas tem outra que tem total relação com o que você está dizendo. Como alguns países, principalmente os Estados Unidos, observam
que o desenvolvimento de certas regiões vão começar a desafiar o seu poder, como é o caso do desenvolvimento da Rússia, o desenvolvimento da China, eles também redirecionam os projetos. Então, novamente, jogaram uma preferência, uma predileção sobre o México para tentar diminuir o poder de outras regiões que possam rivalizar com os Estados Unidos. Então, este é um ponto, sim, importante, né? Você veja, a guerra, só para a gente pegar uma das várias que tem pelo mundo, uma das mais importantes em curso, que ainda é a Ucrânia, Rússia, fez com que a Rússia fosse buscar apoio da China, que era um adversário histórico. Então, a China saiu fortalecida a partir do momento que ela trouxe para si, como zona de influência, a Rússia. Então, todas as grandes potências, a Europa, os Estados Unidos, observam esses movimentos. Então, se eles direcionam grandes projetos para aquela região, eles estão fortalecendo seus adversários. Então, vão redistribuir mundo afora. Aí entra o Brasil, né? Muitos já observaram que nós poderíamos nos candidatar a trazer esses fluxos, né? Veja que o Brasil poderia se reindustrializar novamente no sentido de demonstrar que nós somos um país estável, e somos mesmo com tantos problemas que o Brasil tem, somos um país importante, interessante, para redirecionar investimentos para que não haja o fortalecimento de potências aí que os Estados Unidos entendam que serão problemas futuros. O México conseguiu trazer esse tipo de projeto, acho que é uma oportunidade para o Brasil. Furriela, estamos de fato, né, aí no começo de uma nova era, vivendo uma mudança na mudança ali na ordem mundial. A gente ouve muito falar numa construção de uma nova ordem mundial, muitos colocam este assunto como uma conspiração, mas entender de fato, existe essa reorganização, uma mudança nesta era atual? Tem sim. Você ainda vai permanecer com os Estados Unidos como o mais relevante por muito tempo. Muito também depende de decisões que ele próprio tome para si mesmo. Ele saiu fragilizado nos últimos anos de conflitos onde ele não conseguiu ser um protagonista relevante, né? Você veja, na Ucrânia ele não consegue trazer a vitória da Ucrânia, o que ele consegue é continuar mantendo a Ucrânia resistindo, né? No caso de Israel e Hamas, ele não conseguiu ter um papel para um encaminhamento daquela questão. Quem continua tocando a agenda é Israel e o Hamas sendo apoiado por outras potências regionais, como o caso do Irã. Então ele saiu fragilizado. Teve uma saída atribulada do Afeganistão. Então retirou-se daquela região de uma forma atribulada e perdeu qualquer tipo de influência que poderia ter por ali. Então ele tem bastante problema no cenário internacional, mas é o que temos. Eu acho que o que a gente vai ter aí de desafiador neste novo cenário internacional é até que ponto essas potências emergentes, elas efetivamente vão ter um papel relevante na política internacional. Você observa que a Índia, mesmo crescendo muito, ela não tem uma atuação internacional relevante nas grandes questões mundiais. E a China também não. A China só está tendo na Ucrânia porque viu ali uma oportunidade de aumentar sua influência em cima da Rússia. Porque ela não participa de negociações, ela não participa de forma propositiva. Observe que ela presidiu o Conselho de Segurança da ONU durante o período, o Brasil também, mas logo depois a China, onde você tinha instalado o conflito de Hamas e Israel e ela não teve um papel ali, porque ela não viu interesses relevantes, né? Então, qual vai ser o futuro dessas potências? Será que elas vão continuar só nos seus interesses imediatos? Ou será que elas vão querer um novo papel no futuro? É esse o desafio. De qualquer forma, nós vamos ter uma mudança no cenário internacional. A gente vai ter uma mudança onde o mundo ou ele vai ser restabelecido com grandes potências, como foi no passado com a União Soviética, onde você tinha muito clara a divisão e elas rivalizavam, ou ela vai ser numa hegemônica Estados Unidos e outra só com interesses regionais, que é o que a gente tem hoje, né? Mas não é o mesmo cenário que a gente tinha no passado. A gente está num mundo em transformação. A gente também observa outros, né? Você vê que a política externa brasileira, ano passado, o presidente Lula viajou mundo afora para quê? Para tentar colocar o Brasil, e ele próprio, ele tem essa vaidade dele, né? Ele gosta dessa agenda,
né, de viajar para o exterior e ter negociação e participar e ser um protagonista, o Brasil também buscou ter um papel no ano passado. Não acho que foi muito bem sucedido, mas está na nossa agenda. Né? Será que está na da China? Será que está na da Índia? Será que o Japão, agora exprimido ali naquela região, também não vai querer ter um outro papel, não vai querer se rearmar e ser uma potência militar que ele não é atualmente? Então, a gente caminha para um novo cenário, sim. Ô, Furriela, ainda, né, eu até quero me aprofundar um pouco mais nesses conflitos, né, entre Rússia e Ucrânia, também eu falar um pouco mais do Oriente Médio, mas ainda só para a gente finalizar neste bloco especificamente esta questão, né, mais geopolítica, dessa organização, aparece ali, no meu ver, que a gente tem vários tabuleiros, né, cada um tem suas regras, seus jogos ali, suas velocidades, suas intensidades, até mesmo estes modelos de competição. De fato, como que você vê, como que estes países, neste talvez isolacionismo no qual a gente estava falando, mas como que eles vão conseguir encontrar os pontos de ajustes nesta ordem para se relacionar nas esferas econômicas, políticas, ambientais especificamente, né? Qual o maior desafio? Como que você vê essa nova organização geopolítica com este cenário, com estes tabuleiros, né, sendo jogados ali ao mesmo tempo, cada um na sua velocidade e no seu modelo? Você matou a charada. Quando você tem vários tabuleiros rodando ao mesmo tempo, com zonas com cada um deles com uma regra própria, você tem um enorme desafio de como jogar o jogo. Né? Uhum. Então, é o que a gente está falando muito dos Estados Unidos, que é a potência que está tendo dificuldade em lidar e não está tendo sucesso como chegou até no passado. Ele era aquele que às vezes dava o checkmate. Ele não é mais. Não é? Então ele tem que se refletir sobre o seu papel internacional. Isso causa um pouco de apreensão, porque quando você tem regras que não são claras ou resultados que você não sabe quais vão ser, você cria um cenário de mais instabilidade. Né? Porque quando você tinha regras mais claras e as duas potências, como eu mencionei aqui, você acabava trazendo alguma estabilidade ao mundo, né? Porque eram aquelas potências que dominavam o cenário. Hoje em dia não são mais. Né? Então você tem aí um cenário de bastante desafio. E a gente tem também aí uma situação que é curiosa, né? Que você tem outros estados que você não imaginava que tem influência. Né? Você vê nesse conflito aí de Israel com Hamas, vários países lá da região são influentes. O papel do Irã, que é um estado empobrecido, enfraquecido, isolado, ainda com sanções da ONU, ele tem um papel no conflito. Né? Então você não pode desprezar alguns estados que são atores regionais. Né? Então é um mundo mais instável. Então acho que a gente pode esperar em termos de resolução de conflitos nos próximos anos bastantes desafios. É um cenário muito mais instável. Então acho que aquela paz que a gente teve, aquela pacificação, pelo menos em grandes conflitos ali nos anos 90, começo dos anos 2000, tinha conflitos, óbvio, isso vai sempre ter, mas muito menos do que agora. Então acho que a gente entra num cenário mais instável nos próximos anos. Há quem diga que nós estamos vivendo ali como se vivia entre 1945 e 49, quando ainda não estava claro que existia, que já estava, né, o mundo já estava numa Guerra Fria. Você concorda? Concordo plenamente. Quando você teve o final da Segunda Guerra Mundial, mesmo você já tendo União Soviética e Estados Unidos despontando, até porque foram eles que resolveram a Segunda Guerra, porque a Europa, que era o centro econômico, financeiro, político do mundo, até aquele momento, já estava perdendo prestígio, perdendo força, mas ainda ele foi substituído, né? Ela foi substituída. E tiveram que interferir na Segunda Guerra Mundial as duas grandes potências que emergiram. Mas logo depois da Segunda Guerra, você teve um cenário de dúvida. Né? Havia uma divisão em termos de influência política, que foi a negociada no final da Segunda Guerra. Essa região é influenciada pelos Estados Unidos, essa aqui pela União Soviética. Você tinha algumas outras regiões onde não havia influência, mas também eram menos relevantes naquele momento. Esse cenário só se consolidou alguns anos depois. E a partir do momento que consolidou é que as duas começaram a se enfrentar. Estados Unidos e União Soviética não eram arqui-inimigos políticos nem militares até aquele momento. Eles eram arqui-inimigos em termos ideológicos.
Até porque os dois propagavam suas ideologias, coisa que a gente não tem hoje. Não dá para você falar que a China, que apesar de se autodeclarar um Estado socialista ou comunista, que ele fica influenciando os outros países a seguirem. Não, ele não fica. A União Soviética ficava. A União Soviética tinha no seu receituário, não só para seu benefício ter essas relações, como levar adiante por entender que o comunismo era um grande projeto. E aí você tinha do lado oposto os Estados Unidos, que também tinham por interesses econômicos ou queriam manter certas regiões, mas eles queriam converter os países ou convencê-los a se manterem capitalistas. Tanto é que se intrometeu até em política interna em alguns países aqui da América do Sul. No Chile foi um dos países mais determinantes. Você tinha um projeto comunista com o Allende para governar o país, o golpe foi dado pelo Pinochet, mas com apoio americano, porque eles não queriam aquela ideologia ali. E isso não existe mais. Então, acho que esse grande embate da Guerra Fria, que foi recrudescendo, não tem mais. Eu acho que a gente não vai ter, num novo cenário, uma divisão ideológica do mundo. Você tem algumas preferências. O que vai ter é questão propriamente de interesses mais imediatos. E isso que traz também um cenário de incerteza. Furriela, a gente vai continuar aqui falando mais sobre todo este cenário, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos já já com muito mais. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Strike, falando mais sobre toda essa fase de instabilidade geopolítica sem precedentes, Mais um ano, 2024, marcado por fortes tensões e tentando entender, de fato, como que fica este tabuleiro geopolítico, os impactos disso para as economias. Estamos falando com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Furriela, queria entrar um pouco mais nestes conflitos especificamente, A gente está vivendo aí, de fato, um conflito ali no Oriente Médio, com reações, até mesmo ali no Iêmen. A gente tem visto ter escalado muito mais, a reação até mesmo dos Estados Unidos, com explosões ali de navios que estavam sendo bombardeados. Entender um pouco da sua visão especificamente sobre estes conflitos, Olhando para essa situação do Iêmen, quais as possíveis consequências desses ataques e também dos contra-ataques americanos? É interessante você trazer isso, porque não são questões isoladas, Então, houve primeiramente uma análise internacional de que a reação americana, que também não é novidade, ataques ao Iêmen ou a países próximos acontecem com certa frequência e chegaram a vir também de outros países. Aquela é uma região que é dominada por uma ausência de Estado. Então, essa falta de regras traz muitos prejuízos. A questão da navegação é muito importante. A China andou organizando combates para liberar ali a circulação das suas frotas, das suas importações e exportações, só para a gente dar um exemplo. Mas aí, depois, a gente viu que era um pouquinho diferente. Como você tem alguns conflitos no Oriente Médio, mais especificamente Israel contra o Hamas, e isso tem trazido ou tem desfavorecido certos interesses na região, organizaram-se, ou quem pôde organizar, preparou outros tipos de ataque que trouxesse prejuízos ao Ocidente em outras regiões, já que naquela há já um domínio israelense. Então, você mesmo tendo o Hamas respondendo, ainda tendo ali um combate também com o Hezbollah ou com outros grupos, na verdade já há um certo equacionamento por parte de Israel daquela situação. É uma potência militar, como a gente sabe, e a gente sabia que em algum momento ele ia dominar o cenário. Vai sofrer ataques, etc., mas há um certo controle já da região. Então ali fica mais difícil os países que têm interesses conflituosos ali organizarem algum tipo de combate contra Israel, contra os Estados Unidos ou contra as potências ocidentais. Então partem para outras regiões. Então o Iêmen é um exemplo disso. Então você tem grupos dentro do Iêmen que são apoiados pelo Irã, que rivaliza na região com Israel. Então lá ele organizou combates. Lá ele organizou atentados, ataques contra embarcações do Ocidente para justamente mostrar
que tem algum tipo de papel que pode organizar ataques em outras regiões. Então aquele é subproduto do outro, não é algo isolado. Poderia até ser, porque esses países têm seus problemas, são países com instabilidade muito grande, vários deles em guerra civil, divididos, né? Tem até outros, se a gente pegar a Líbia por muitos anos foi governada por 2 presidentes da República ao mesmo tempo. Então você não tinha uma unidade nacional, né? Então aquela região sempre teve alguns cenários adversos, mas este é subproduto do outro conflito. A reação americana, na sua visão, ela está sendo à altura ou ela está atrasada? Está atrasada, no meu ponto de vista, porque já demorou para que o Ocidente se reorganizasse num processo de pacificação para aquela região. Já sabendo que regiões onde há instabilidade, elas são manipuláveis. E foram manipuladas para causar prejuízos ao Ocidente por conta de um outro conflito muito distante dali, né? Então, que é o caso do Israel com o Hamas, né? Então, os outros países aproveitam. Ali a gente consegue organizar prejuízos. Então, no mapa mundial não dá mais para se desconsiderar problemas em curso só porque você tem uma visão imediatista. Naquele momento está tudo em ordem, né? A gente não presta atenção em conflitos de certos países porque não estão trazendo problema agora, mas eles são verdadeiros barris de pólvora, no futuro eles vão trazer. Então eu acho que foi demorada nesse sentido. Para o ataque pontual não foi. Veio o problema, responderam. Mas em termos de longo prazo, ou de médio prazo até mesmo, se você não tem estabilidade ali, num outro momento alguém vai usar novamente, né, como satélite o Iêmen ou qualquer outro país instável para trazer problemas para o Ocidente. O objetivo, você até falou ali bastante sobre a questão do Irã, né, a influência disso nesses ataques hutis. O objetivo ali estaria, talvez, mostrar para os Estados Unidos que ele ainda está ali, né, podendo controlar essa região. A gente sabe que existe há muitos anos, décadas, acho que podemos falar que são inimigos, né? Nem tem Sim. relações, acho que, diplomáticas, não né? tem. Não existem. Seria o objetivo ali do Irã, ou você enxerga de alguma forma o Irã tentando de outra forma ali, de outra maneira, mandar algum recado em relação ao Ocidente como um todo? Os dois dão recados, né? Tá. Pegando a tua expressão que eu concordo totalmente. Dá o recado de que pode organizar ataques em outras regiões, que é o caso do Irã. Tá. E ele pode mesmo. Né? E o Irã, a gente desconsidera muito, não é desconsidera, né? A gente diminui o seu papel. O Irã é um grande país, ele tem uma economia grande, mesmo estando com sanções internacionais e isolado, e lá naquela região ele é uma potência, que a gente chama de potências regionais. Uhum. Ele tem um grande poder de interlocução naquela região. Não é desprezível, não. Né? E os Estados Unidos mostrando, olha, a gente pode responder em qualquer região do mundo, caso nós tenhamos o sentimento de que nossos interesses estão sendo prejudicados. Né? Agora, o que não vai dar nessa futura nova ordem internacional que você mencionou, ordem mundial, é não deixar de se pensar em tentar diminuir zonas de conflito. Né? Então, eu acho que um dos desafios do futuro governo americano, até porque agora a agenda já está posta com Biden, seja ele novamente, seja Donald Trump ou outro, é repensar algumas questões. O caso do Irã é uma questão à mesa sempre. Né? Até que ponto continuar nessa relação de animosidades traz algum benefício? É difícil resolver qualquer tipo de situação que envolve o Irã por vários motivos. Porque houve um grande desgaste com o Irã, né? Quando em 1978 para 79, em 79 a Ayatollah Khomeini tomou o poder, rompeu com os Estados Unidos e foi muito agressiva a resposta que ele deu. E outra, até que ponto você consegue negociar com o Irã para pacificar a relação, mas também tentando atender os interesses que ele tem na região, que vão contra os do Arábia Saudita, vão contra os de Israel. Né? Mas tem que se buscar uma acomodação naquela região de algum gênero, senão os conflitos vão continuar.
existe algum processo de negociação em curso sério, né? Assim, a gente viu ao longo da guerra Rússia e Ucrânia, algumas vezes a China se colocando como uma possível negociadora, Turquia, né, que fez ali, intermediou muitas vezes até mesmo escoamento ali pelos canais ali de escoamento de grãos, mas enfim, de alguma forma hoje a gente pode pensar que vamos ter solução para esses conflitos. Existe esse processo mais sério ali em curso de negociação? Bom, em relação a, vamos pegar só para mudar um pouco o foco, né? O outro que é grande, é importante, Ucrânia e Rússia. Esse não tem nenhuma perspectiva, infelizmente, a curto prazo de pacificação. Porque veja só, agora, neste momento do conflito, a Rússia só apresenta uma alternativa de negociação com a Ucrânia, que é a Ucrânia ceder parte do seu território, ou para constituir um Estado que seja satélite ou de zona de influência da Rússia, ou para que essa parte faça parte da Rússia. A Rússia não está apresentando nenhuma outra alternativa, né? Então, algum tipo de diálogo de paz entre os dois, que envolvesse outros tipos de negociação que seriam viáveis, como, por exemplo, que a Ucrânia desistiria de fazer parte da OTAN, o que eu acho que até daria para conversar, até porque seria discutível se a OTAN ia querer a Ucrânia lá dentro, com todas as situações a serem resolvidas, né? Isso já é um cenário secundário, né? A Rússia ela apresenta agora um encaminhamento que a Ucrânia não vai aceitar. E como a Ucrânia ela não conta com o apoio determinante do Ocidente para ganhar a guerra, para desocupar o seu território, que sejam retiradas as tropas russas, mas somente para que ela resista, então você fica num estado que está resistindo a uma ocupação e um outro que nunca vai ter aquilo que ele está pedindo entregue. Então ali é realmente muito difícil qualquer tipo de encaminhamento de negociação, porque os termos eles são impraticáveis, né? Então, no transcorrer do tempo, esse cenário pode mudar. Eu acho que a gente tem sempre aí algum tipo de perspectiva, mas não é a que se apresenta agora. No caso de Israel com Hamas, eu acredito que há sim um processo não de solução total, mas de pacificação imposta por Israel. Como você tem ali um Estado com uma força muito superior ao outro, você tem ali uma imposição de força que traz algum resultado. Então vai chegar um momento que a parte mais conflituosa vai se encerrar, quando Israel tiver um controle maior ali da região, já avançou muito nesse sentido, então você impõe uma pacificação. Mas você não resolve a solução, que é a de que você tem que ter, os palestinos têm direito ao seu território, Israel tem direito ao seu território, porque tem alguns que acreditam que não tem, ali na região, propriamente até o Irã. Então, acho que todos ali têm seu direito. Então, ali talvez haja em algum momento algum diálogo para pacificar. Mas enquanto isso não ocorre, você tem uma pacificação por imposição. A solução possível seria através do diálogo, de repente, nesta situação? Eu acho que ali, em algum momento, sim. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acho que começam as pessoas também a ficarem esgotadas com isso. Qual é a vantagem que tem? Imagine você um cidadão israelense, ou aqui é um canal de negócios, Quem faz negócios em Israel, um país importante em termos de negócios internacionais, um país rico tecnológico, qual é o meu interesse em ficar ali avizinhando-se uma região de conflito onde a qualquer momento vem ataques terroristas? Ou esse de surpresa que foi de grandes dimensões? Então não há interesse nisso. Até que ponto também os palestinos também não precisam repensar ali a sua negociação para terem efetivamente, têm direito sim, de ter o seu próprio território e viver em paz e conduzir os seus interesses, até mesmo depois trabalhando em conjunto com Israel. Então eu acho que em algum momento isso pode acontecer porque há um esgotamento e está atrapalhando os interesses internacionais. É um pouco do ponto aí do que a gente também fala de Ucrânia e Rússia. Se uma hora a China entender que está desinteressante para ela vai poder mudar o seu posicionamento, tira o apoio da Rússia e você dá algum encaminhamento lá. Eu acho que Israel, o conflito de Israel com os palestinos também em algum momento pode chegar nisso. Inclusive, quando a gente olha para este conflito especificamente, ali Israel e Hamas,
tem, né, algum negociador, né, por trás tentar trazer esta possibilidade de um diálogo? Tem visto algum país ali tentando trazer, né, esse papel, inclusive, para tentar trazer essa solução para este conflito específico? Ali não tem. Não tem. Os Estados Unidos já foram esse estado, tanto é que firmaram acordos importantes de Camp David, por exemplo, que infelizmente não foi a partir dele que a questão se resolveu, até porque eram propostas muito robustas que haviam ali, mas os Estados Unidos tiveram esse papel, principalmente ali nos anos 90, começo do século XXI também, tá? Em outras épocas, mas principalmente ali. Hoje em dia, ele não é esse Estado, né? Ele não está nem com reputação de um lado nem do outro. Não tem força também para fazer esse tipo de imposição. Eu só vejo que o encaminhamento seja pelas próprias partes, o que talvez não seja tão ruim. Porque se as partes que são as mais interessadas resolverem em algum momento dessa conversa que eu mencionei, aí a coisa vai pelos próprios, é orgânica, e não vinda externamente. Já falei da China, o papel dela, ela só participa onde há seu interesse efetivo, então ela não está participando como um canal importante, segundo a maior economia, veja só. Né, do encaminhamento daquela questão. Já falamos da ONU desgastada, também não é o fórum e deveria ser. E a Europa, ela não está com uma participação tão efetiva no Oriente Médio para os seus interesses. Então, infelizmente ou felizmente, a gente não tem nenhum terceiro em condições de impor uma solução, né, ou de ser um grande canal. Qual que é o preço para o Ocidente se essa questão específica da Palestina e Israel não for resolvida ou não for resolvida num curto prazo? Bom, o preço, você tem ali um prejuízo em termos da economia israelense que é muito importante. Você tem como subproduto conflitos na região sendo originados por outros estados, como a gente falou do Iêmen, por exemplo. Isso vai continuar acontecendo, porque o Oriente Médio, ele tem uma posição bem interessante, né? A gente que é de fora, ou às vezes não estudando tanto, acha que tudo aquilo é a mesma coisa, né? Não é. Né? Ali você tem muitos interesses envolvidos, né? E tem outra questão que é interessante, que toda vez que você movimenta ou toma uma decisão em algum país relevante na região, você mexe com a região inteira. Você mexe completamente com a região. Então, no caso desse conflito, veja como incomodado se sente o Irã, que pareceria para nós que nem está diretamente lá. Como incomodada está a Arábia Saudita, porque ela rivaliza com o Irã. Nenhum deles está diretamente ligado ao conflito, mas regionalmente entende-se ali desafiados, né? Então trazem muito prejuízo. E pode trazer outros, né? A gente quase teve os canais de escoamento, de exportação do petróleo que saem ali da região, a gente sabe como é representativo o Oriente Médio ainda para o petróleo, principalmente para exportação, não as produções locais, né? O mundo mudou muito em produção local. Veja só que o Brasil agora pode até exportar petróleo, né? Isso não era um cenário de anos 70, por exemplo, que era só lá que tinha. Mas, de qualquer forma, em termos de exportação, quando você tem esse conflito, toda hora se ameaça interromper a exportação de petróleo para o mundo, preços disparam. Então, conflitos naquela região sempre tem muito peso econômico mundo afora. Neste cenário que a gente está falando de instabilidade geopolítica, né, são inúmeros conflitos paralelamente, eu ouvi um termo que eu achei interessante, que não escalar os conflitos ele já pode ser visto hoje em dia como uma vitória. Sem dúvida. Não ter essa tensão ainda maior. Existe, de fato, né, um risco da gente ver outros países em mais embates, por exemplo? Sem dúvida, né? Você tem algumas regiões, aqui nas Américas não vejo isso, a gente teve essa questão aí envolvendo a Guiana com Venezuela, que foi muito mais porque o governo da Venezuela está com risco de perder as próximas eleições, tinha que arrumar um conflito externo, mas assim, entrar numa aventura dessas é improvável atualmente, mas não é o que acontece em outras regiões, né? O Oriente Médio ainda é uma região onde tem muitas questões envolvendo o conflito e por conta da sua importância econômica, o petróleo principalmente, né, e também outros fatores, ali você já tem outros núcleos de desenvolvimento, né? Você tem Dubai crescendo em termos de serviço, você tem outras questões ali, mas principalmente o petróleo. Ali é uma região instável, é uma região onde você pode ter muito conflito.
Avançando um pouco ainda mais para a Ásia, está cheio de conflitos não resolvidos, né? A guerra civil da Síria não foi resolvida ainda, né? Então você tem na Ásia, na África, vários conflitos que podem sim recrudescer. Os que nós temos, por exemplo, na África, eles provavelmente não cheguem a um nível internacional por conta de serem questões muito mais locais, importantes para quem está envolvido lá, mas não relevantes economicamente para o resto do mundo. Agora, na Ásia e no Oriente Médio, você tem ali verdadeiros barris de pólvora, usando até uma expressão que falei hoje aqui, né, em relação a possíveis conflitos futuros. Furriela, voltando ali um pouco mais para a Rússia e Ucrânia, né, especificamente, recentemente a gente viu ali os Estados Unidos retirando o apoio financeiro, pelo menos pausando, vamos dizer assim, esse apoio financeiro à Ucrânia. Estados Unidos tem uma questão agora, uma preocupação também grande em relação ao próprio fiscal, a casa ali mais conservadora segurando, né, esse envio de verbas. O quanto isso pode acabar enfraquecendo este poder da Ucrânia de se manter nesta guerra? Se ela não tiver o apoio ocidental, se ela não tiver principalmente o apoio americano em termos de armamentos, em termos de recursos financeiros, ela não tem condições, na minha análise, né, a gente aqui dá a opinião que a gente tem, de continuar no conflito. Isso significaria uma vitória russa. Apesar da Rússia também já estar cansada do conflito, esses conflitos começam a esgotar, né, em termos financeiros, em termos de fôlego. Você não tem, como muitas pessoas imaginam, uma substituição fácil de tropas, por exemplo. Tá? São os mesmos soldados que estão lá esse tempo todo em conflito, longe de casa, com risco de morrer, vivendo uma série de privações. Né? Ambiente de guerra ele é muito adverso. A gente tem aí, tanto é que os soldados voltam com problemas psicológicos muitas vezes, então há um esgotamento. Mas mesmo havendo esse esgotamento do lado russo e ucraniano, o ponto é que quem ainda tem muito mais condições nesse conflito é a Rússia, né? E ela, como ela ainda conta com algum apoio financeiro para a sua economia, não para a guerra, por parte da China, que é fundamental, então ela continua nisso com muito mais chances que a Ucrânia. Então, se a Ucrânia não tiver o apoio ocidental, ela não continua com força e aí a chance dela ser derrotada é praticamente certa. Porque veja só, o que a Ucrânia foi capaz na guerra que já foi muito surpreendente. De, num primeiro momento, ela resistir à invasão. Ela teve uma capacidade de resiliência que era inimaginável para qualquer um. Até porque ela não mostrou essa capacidade quando a Crimeia, que é parte do seu território, foi invadida. Ela perdeu isso. Fizeram lá um plebiscito, a Rússia tomou aquele território, incorporou, e a capacidade ou a resistência ucraniana foi muito baixa. Quando ela foi invadida no seu território principal, ela mostrou muita capacidade. Agora, há continuidade na guerra. Com capacidade ofensiva e defensiva, ela só existe com apoio ocidental. Se você tirar o apoio europeu e americano, e isso tem uma possibilidade, você levantou bem, porque você também tem um exaurimento de recursos financeiros, né? Os Estados Unidos, eles têm ali uma limitação de capacidade, eles também estão passando por problemas econômicos, eles estão tendo que dar apoio também a Israel em outro conflito, estão tendo que lidar com outros conflitos, né? É muito provável que haja pelo menos uma diminuição. Mas se você tiver uma retirada forte de apoio ou um esgotamento, é praticamente certo que a Rússia acaba ganhando a guerra e aí vai impor a sua agenda, os seus interesses. Qual que é o preço, então, para o Ocidente? Você acredita que, entrando, né, nisso, se a Ucrânia perder essa guerra, o preço para o Ocidente, além de ver essa Rússia muito mais fortalecida, como que fica, de fato, o reflexo disso para o Ocidente como um todo? Bom, ali você tem um aumento do poder da Rússia, uma zona de influência. A Ucrânia, inclusive, é um país-chave para o mundo todo. É grande abastecedor do mundo e principalmente da Europa em termos de grãos, em termos de alimentos, não é? Então você tem essa questão, mas você tem moralmente um Ocidente que apostou num conflito e sai de lá derrotado. Né? Isso em termos de imagem, em termos de decisões que foram tomadas, vai mostrar um erro. Então você tem a responsabilização de autoridades, você mencionou aí eleições sendo realizadas, principalmente nos Estados Unidos, seria desastroso para a campanha do Biden, por exemplo.
Né? Aí seria a derrota certa. Acredito até mesmo que o Partido Democrata ia pensar numa alternativa para lançar outro candidato, né? Porque seria realmente muito desgastante para a sua candidatura, né? Então seria isso. Agora, o que a gente não pode também deixar de mencionar é que para a Rússia é um ganhou, levou, mas ficou com a conta, né? A Rússia, ela está realmente pagando uma conta muito grande, muito amarga nesse conflito. Mesmo que ela saia vitoriosa, como ela não vai ter um resultado, um retorno econômico imediato por conta disso, até porque ela apostou na guerra da Ucrânia para manter zona de influência. Não é porque ela vai ter algum ganho financeiro diretamente ali. Mesmo próxima da China? Mesmo próxima da China. Mesmo próxima da China. Ela consegue barganhar em alguma negociação, você levantou um ponto importante, né, tendo a Ucrânia ali como zona de influência, em termos de commodities, produtos aí necessários para a China, em termos comerciais. Mas não vem um retorno tão rápido para pagar essa conta enorme da guerra que eles enfrentam com a Ucrânia, né, em termos de manutenção de tropas, em termos das sanções econômicas que ela vem recebendo, né, e realmente o prejuízo econômico para a Rússia foi gigantesco e uma vitória na Ucrânia não traz o retorno financeiro imediatamente. Furriela, chegamos aqui na nossa reta final, só uma última questão especificamente. Mundo, né, parece que espera ansiosamente para as resoluções desses conflitos, né? Inclusive, são vários, não são só a guerra entre Rússia e Ucrânia e do Oriente Médio em si, a gente tem inúmeros outros conflitos, como você também pontuou. De fato, dá para pensar em algum conflito sendo solucionado neste ano de 2024? Pelo menos vamos sonhar, né, com essa possibilidade ou não? Daria para, de fato, imaginar pelo menos algum destes conflitos ou perdendo um pouco mais, né, enxugando um pouco mais essas tensões? Bom, da Ucrânia, como eu disse, não, né? De Israel e Hamas, como Israel provavelmente vai conseguir impor a pacificação da região por conta do seu maior poder militar, mas não a solução definitiva, né, que atender os interesses, na medida do possível, negociados de ambos, não é? Mas você não tem nenhum outro cenário que possa ser resolvido. Até mesmo porque as atenções internacionais das grandes potências, que são aquelas que têm condições de dar algum encaminhamento, não estão em algumas das regiões do mundo, não é? Então você tem, ali a gente chama de chifre africano, que é uma região também muito instável, né? Não há nenhuma abordagem internacional. Você tem um latente conflito, só para te mencionar um dos outros, né, entre Eritreia e Etiópia, que podem até entrar em guerra, né, propriamente. Elas já estão com vários problemas ali na região. Você também não tem nenhum tipo de encaminhamento para a resolução, né? Então, há uma centralização nesses dois conflitos aí maiores principais, no mundo todo. Então, como os outros também não têm muita atenção, infelizmente também não há um encaminhamento. Então, para esse ano de 2024, a gente não é promissor no sentido, pelo menos, promissor em outros aspectos, mas não nesse sentido de resolução desses principais conflitos. Essa específica ali do Iêmen, que está com o canal fechado, né? Várias mercadorias não estão sendo, não passam mais por ali, tem encarecido o frete, enfim, traz uma pressão inflacionária, uma possibilidade de pressão inflacionária. Este conflito, apesar de você ter sim, pontuado muito bem em relação à questão do Irã, ainda assim tem uma possibilidade dessa situação ser resolvida, mas no médio prazo? Ali vai acabar acontecendo uma situação onde as potências vão se organizar para impor uma passagem forçada, né? Então isso em algum momento vai acabar acontecendo. Mas infelizmente o conflito que leva, a instabilidade que leva esses estados a tomarem essas decisões, que seria, né, o que é necessário, não há nenhuma situação ali que possa ser resolvida. Não há um projeto internacional de estabilização do Iêmen, por exemplo. Esse é um dos que eu mencionei, né? Então você tem que buscar uma agenda positiva em algumas regiões para que elas não sejam usadas de quintal quando tem um conflito, como por exemplo lá o de Israel, que levou a isso. Levou a grupos dentro do Iêmen a tomarem aí decisões de atacar, de proibir o tráfico de embarcações. Enfim, essas decisões têm causado prejuízo e apreensão no mundo todo.
Furriela, quero agradecer, muito enriquecedor nosso papo aqui. Obrigada pela sua presença. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Agradeço, né? E queria parabenizar novamente o programa, Obrigada. Incrível, sempre com proposições muito importantes. Muito obrigada. Conversamos com Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. O Strike de hoje fica por aqui. Vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.